que... Tá. Eu acho que faz as entradas, então, e depois eu compartilho. Eu acho que sim. Então, só para te contar, né, o que é isso que eu te convidei, que eu convidei muitas pessoas, eu convidei algumas pessoas, outras se convidaram, né? Então, o nosso grupo de pesquisa, ele está estudando agora, numa pesquisa financiada pela FAPERGS e CNPq, a ideia do caminhar e da cartografia, ou do, né, se deslocar, ou do dançar, né? E aí, então, uma das ações da pesquisa, né, que está buscando a conexão entre essa ideia do deslocamento e do caminhar com a ideia de mapear ou de registrar, né, seriam algumas sessões de entrevistas. E foi interessante que eu enviei convite para alguns, né, amigos, para ti, né, e alguns outros aí que já conversaram, e ainda surgiram outras pessoas pedindo para participar, que queriam conversar sobre isso. Então, a nossa ideia, né, é fazer, nesse momento, uma conversa com pessoas, né, colegas, estudantes, artistas, que de alguma forma caminham e cartografam, né? Alguns só caminham, outros só cartografam, outros fazem as duas coisas, das suas formas, né? A ideia, então, é conversar um pouco como se fosse uma entrevista, uma conversa, ouvindo um pouco a experiência desse convidado, né? O que ele pensa sobre isso. A ideia que a gente tem feito é que o convidado ele fala uns 20 minutos, meia hora, e depois a gente faz algumas perguntas, né, curiosidades, né, conversa um pouco. Então a ideia é essa, e a gente tem dado para o próprio convidado dizer quem é, né, o que ele faz e tudo mais. Não tem feito muita cerimônia, é uma conversa bem tranquila, assim, entre nós. E aí tu fica à vontade. Tá bueno. Vamos lá, então. Eu acho que eu já vou compartilhar o meu PowerPoint, porque ele mais ou menos vai falar sobre mim, assim, então acho que talvez eu não vá me apresentar, assim, currículo Lattes agora, e aí vou deixar também para o pessoal fazer algumas perguntas depois, né, caso fique alguma coisa mais em aberto. Como vai ficar, obviamente. Então, deixa eu compartilhar uma janela. Eu vou compartilhar, mas eu acho que eu vou deixar ela mais ou menos, eu não vou botar ela a tela cheia, porque eu consigo enxergar vocês. Pode ser ou fica muito pequeno, assim? Não, tá bem. Para mim tá dando para ver aqui. Aí não sei se alguém tá em celular, esse tipo de coisa, mas dá para ver aqui. Tá. Então eu vou deixar assim, porque daí eu consigo ficar com duas telas, assim, né? Vou enxergando as cabecinhas fazendo assim. Então, para falar sobre caminhografia urbana, eu trouxe algumas coisas mais relacionadas à dança, né? Que é onde eu tenho feito as minhas pesquisas atuais e onde eu me sinto mais confortável para falar também. Então, trouxe aqui fotinho de duas alunas minhas da zona rural do município de Pelotas, quando eu fui professora lá em 2018 e 2019. Então, só para me apresentar rapidamente, eu sou professora de dança no Colégio de Aplicação da URGS, mas também vou falar mais sobre isso na caminhada da apresentação. E aí, eu escrevi uma carta para o Edu. Então, vou começar com essa carta. A remetente é a Débora Alemande, @professoradedanca.poa.rs.br, e o destinatário é o amigo Dudu, @desorientador.net. Eu vou deixar nesse slide aqui, mas eu vou ir lendo aqui na minha outra tela. Oi, Edu. Há quanto tempo? Já estava com saudades. Tudo bem? Aqui em Porto Alegre hoje está um dia estranho.
Viro a cabeça para a esquerda para olhar a rua e descrever um pouco do espaço da cidade, tentando entender como ele também modifica esse espaço interno da minha casa. Vejo o topo da árvore balançar muito levemente. Moro no quarto andar. As janelas das vizinhas da frente ainda estão fechadas. Escuto o barulho dos carros passando. Nublado, escuro, tudo molhado, mas não chove. Não gosto de dias assim, eles me deixam depressivo. Gosto de dias ensolarados, mas a tristeza também faz parte do caminho. Bom, quero começar te contando que eu escrevo cartas. Desde janeiro de 2020, elas documentam as angústias que caminham comigo no processo de uma pesquisa de doutorado. Então eu tenho entendido que elas são a minha tese. E agora escrevo esta carta aqui durante a organização da minha apresentação para a fala no projeto Caminhografia Urbana. Escrevo principalmente para dizer que eu não sei direito o que estou fazendo aqui. E estou desde a semana passada me perguntando o que mostrar, pois as minhas pesquisas não têm exatamente a caminhada como o principal movimento metodológico. Mas se entendermos a caminhada como dança, aí talvez a gente consiga se aproximar. E se entendermos a importância de olhar para o caminho como um método de apreensão/invenção do corpo e da cidade, aí eu acho que eu já volto a me conectar com as tuas questões de pesquisa, questões de cidade, questões de vida. Será? Minha pesquisa de doutorado tem uma temática aparentemente bem distante dos processos que pesquisam a cidade, pois estou tratando sobre a inserção da dança como componente curricular no Colégio de Aplicação da URGS, onde atuo como professora na educação básica, ensino fundamental e médio. E constantemente faço um esforço para tentar enxergar a linha que une meu doutorado às minhas pesquisas anteriores, de iniciação científica, que fiz contigo, de mestrado no programa UFPEL, também sob tua orientação, de TCC da dança licenciatura e de TCC da arquitetura e urbanismo. E talvez existam duas linhas que conectam tudo isso. Uma delas é o método da cartografia como possibilidade de atenção aos desejos que pulsam naquele momento. E outra é a atenção ao espaço como forma de sensibilização para o ensino da dança. Sim, eu sou uma professora em busca dos contextos dos alunos. E dá para pensar nos diferentes aspectos dos espaços como contextos de vida, que podem influenciar muito nas propostas pedagógicas para o ensino de dança na escola. Tem que fazer o corpo vibrar, fazendo sentido na vida cotidiana. Mas para isso precisamos estar atentas ao que pede passagem, como diria Sueli Ronick. Falando nisso, já leste o último livro dela? É bom? Acho que hoje eu fico por aqui. Depois me conta como andam as aulas, o retorno para o presencial e o Pierre como está. Sobre a apresentação, vou passar uns slides, tá? Beijos, saudades, Deca, Porto Triste, 6 de junho de 2022. Então, vamos passar aos slides. Eu resolvi trazer primeiro a carta, porque eu acho que essa foi a estratégia que eu adotei para trazer a cartografia para a minha tese de doutorado, né? E para poder pensar sobre a minha caminhada, sobre os meus processos e essa minha caminhada de início lá da dança no Colégio de Aplicação da URGS. Mas para isso, para pensar, né, como que a gente chega até aqui nessa carta, eu trouxe um pouquinho de tudo que eu já fiz, né, desde a arquitetura e urbanismo, desde a dança licenciatura, passando pelo grupo de dança, o Centro Contemporâneo Iberê Souto. Vou mostrar um pouquinho, brevemente, também do mestrado, onde o Edu foi meu orientador, que falou de dança e de urbanismo. Vou falar do grupo que foi criado por mim e pela professora Carminha, o Caminhos da Dança na Rua. E aí mostrar um pouquinho dessa minha caminhada aí no doutorado, que mostra a dança no espaço da escola. Essa é uma foto de uma das apresentações do Centro Contemporâneo Iberê Souto, que é na frente da Biblioteca Pública de Pelotas. Então, a gente, no grupo da Berê, a gente fazia algumas intervenções urbanas, assim, né, experimentando espaços da cidade, na volta dos prédios históricos, e era como se fosse uma caminhada. O público ia fazendo uma caminhada e a gente ia dançando, fazendo algumas paradas em alguns pontos da cidade.
de uma zona bem específica, assim, né? Então, daí eu trouxe o Incorporação, que foi o primeiro projeto que eu participei com o Edu, né, que a gente inventou juntos. Eu era bolsista do projeto de pesquisa para formalidades no centro da cidade, a cartografia urbana como um método de apreensão e análise de configurações complexas no processo de planejamento urbano. Então, o meu olhar para essas paraformalidades, ele estava muito associado ao movimento, né? E aí a gente meio que inventou um jogo, onde tinha um retroprojetor ali na fotinho pequena, ali em cima dá para ver, né? Tinha um retroprojetor, tinham várias figuras e as pessoas podiam manipular essas figuras. E aí tinha uma... Eu acho que essas fotos ficaram meio escuras, né? Mas tinha uma ideia das pessoas poderem estar ali, né, corporalmente, dialogando com essas figuras que estavam sendo projetadas. Então, tinha uma coisa um pouco de de escalas diferentes e tal. Daí, desse projeto, surgiu, né, muito do meu interesse pelo corpo na cidade, pela dança na cidade. E aí o meu mestrado, chamado Corpografias da Cidade através da Dança, o uso da rua pela Avoa Núcleo Artístico, pesquisou um grupo específico de dança de São Paulo, esse grupo chamado Avoa Núcleo Artístico. Eles fazem, eu acho que, não sei se é a principal, assim, mas uma das frentes deles é sempre fazer intervenções urbanas, né? Eles têm muito essa pesquisa a partir da cidade, então isso era bem interessante, assim, a ideia deles não era ir apresentar simplesmente na cidade, mas entender como era essa cidade, dialogar com essa cidade. Então, eles ensaiavam semanalmente ali, né, num espaço, né, na Rua São Bento. E aí, no final do meu mestrado, pensando um pouco nesse meu caminho, né, para pensar onde eu estou agora, que cartografia que eu tenho feito agora, no final do mestrado, a gente criou esse grupo, Caminhos da Dança na Rua. Ele era um projeto de extensão da Dança Licenciatura, da UFPEL, que buscava essa coisa da experimentação na cidade mesmo, né? Então, muito inspirada no Grupo Avoa, com muitas das coisas também que eu já vinha aprendendo com a Berê, experimentando no grupo da Berê, né, no Centro Contemporâneo. A gente tinha um pouco essa ideia de ir para a rua, fazer algumas experimentações. E aí, inicialmente era só nós, tá, vamos para a Praça Coronel Pedro Osório, eu trazer algum princípio de experimentação, né, sempre tinha alguma coisa mais guiada, uma improvisação guiada, e depois a gente começou a pensar em construir espaços também, né, então, numa das nossas experiências, a gente colocou tecidos, e aí pensando nessa coisa de poder modificar o espaço de forma mais nítida, assim, também. Então, esse foi o Caminhos da Dança na Rua. E depois, como professora de dança na educação básica, eu trouxe um pouco disso, porque não tem como desvincular a minha formação de arquiteta e urbanista, né, e esse meu olhar para o espaço, para o ensino de dança. Então, eu me vejo hoje como professora de dança muito olhando para os espaços, né, e tentando fazer com que o corpo seja entendido e que o movimento e a dança sejam compreendidos também a partir dessa relação com o espaço. E aí, pensando o espaço a partir de diferentes âmbitos, né? Pode ser o espaço temporal, pode ser o espaço da memória, o espaço interno, o espaço geográfico. Então, aqui são alguns dos alunos da Escola Crochemore, que é na zona rural de Pelotas. E eu coloquei como essa referência, né, do Boris in Urban Spaces, que é um trabalho profissional, assim, que eles fazem, que é bastante parecido com isso, né? Então, se alguém tiver curiosidade, dá para procurar, né, porque tem coisas super legais deles. E aqui também algumas das experiências, assim, uma das coisas que eu tenho percebido, né, nessa inserção da dança na escola, e aí vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque talvez o pessoal não seja muito dessa área, né? A dança entra na escola, na legislação, a palavra dança entra em 2016, né? Então, o ensino de arte, ele já é entendido
do final do século XX como um ensino das 4 linguagens da arte, dança, música, teatro e artes visuais, mas a gente sabe que ainda demora bastante para que a dança e o teatro, especialmente, entrem na escola como componente curricular, como disciplina específico, assim, né, como uma disciplina autônoma. E aí eu tenho vivenciado um pouco esse processo, né, nas diferentes escolas onde eu passo. Muitas das pessoas formadas em dança, nós somos as primeiras professoras de dança das escolas, né? Então a gente é uma luta a cada chegada, assim, para que nos compreendam como uma professora que não é professora de educação física, que não vai dar aula de artes visuais, né? Que a nossa especificidade é a dança, enfim, com todas as questões que existem nesse jogo político do currículo também. Então, lá na zona rural, aí são as 2 escolas que eu trabalhei, eram 2 escolas diferentes. Eu trabalhava muito no pátio, né? Porque a sala de aula tem um monte de classes, se a gente começa a afastar, não sei o quê, demora um baita tempo, tem toda essa questão do espaço físico. Então, com a minha experiência com a cidade, com o espaço urbano, eu acabava sempre inventando coisa na rua, né? No pátio. Ou se não era no pátio, era dentro da sala de aula, inventando um outro espaço. E aí, nessa foto do lado direito ali, onde tem o menino no chão, né? A ideia era que eles inventassem espaços com fita crepe, eles criassem um espaço geométrico e tal, e depois a gente ia inventando histórias dentro daquele espaço. Então, ou era a casa de ou era um outro espaço, ou era um ônibus, e aí a gente ia inventando histórias para trabalhar o corpo em movimento nesses diferentes espaços. Então, essa minha proposta pedagógica, ela acaba sempre tendo um olhar diferenciado para o espaço, assim, de inventar um outro espaço. E aí eu trouxe um pouco do que eu fiz no colégio de aplicação durante a pandemia, em 2020. No colégio de aplicação, a gente trabalhou com estudos dirigidos. A gente não teve em nenhum momento, em 2020, encontros síncronos, né? A gente não tinha Google Meet, não tinha Zoom. A gente trabalhou sempre a partir de estudos dirigidos, porque foi quando começou a pandemia, a gente começou a trabalhar com isso, e aí acabamos indo até o final, né? Pensando que é uma escola pública e que muitas pessoas não iam ter acesso à internet para poder participar de aulas síncronas, e daí, para não excluir ninguém, essa foi a forma que a gente encontrou. Então, eram aulas em PDF. E aí, como eu estava muito em casa e pensando nos espaços da casa, eu acabei fazendo uma proposta sobre as portas. E daí eu fiz uma proposta de criação em dança, né, para as alunas e para os alunos, que tinha esse contato com a porta. E essa coisa das portas, ela tinha uma ideia não só física, né? Não só de ser um elemento arquitetônico com o qual a gente ia trabalhar, mas pensando também naquele momento ali, eu acho que essa atividade foi em maio de 2020, a gente tinha uma ideia de que talvez a coisa do vírus, da quarentena, fosse nos dar aberturas para outros mundos diferentes. Tinha uma ideia minha também da inserção da dança na escola, então de pensar a dança como disciplina específica, e daí eu pensava também que essas atividades elas eram, de certa forma, aberturas para esse ensino diferenciado. E aí eu me coloquei em movimento também, vou mostrar um videozinho para vocês, que a gente acabou fazendo, eu e a Cleice, né, uma das parceiras aí de coisas artísticas, de criações artísticas, fizemos uma videodança pensando um pouco nesse processo da porta. E aí eu acho que para finalizar eu vou mostrar para vocês o videozinho e depois vou deixar em aberto, assim, para a gente conversar. Trouxe só algumas fotos e falei rapidamente para não me estender muito. Então, eu já estou com esse vídeo aberto aqui. Deixa eu interromper aqui.
Tá, só tem uma coisa que eu nunca sei, se eu fico com o microfone aberto ou fecho quando eu compartilho do tela do Google. Ah, eu sou péssimo nessas coisas, mas tem dado certo quem compartilha vídeo. Acho que não tem problema. Eu acho Se que não me se engano, tu quer que o som apareça, tu fica com ele aberto. Tá. uma Eu não guia. sei se vai sair porque tu tá com um fone. Eu acho que quando tá com fone não rola, eu não sei bem. Eu acho que se compartilhar uma guia ali, vai. Tá, vamos experimentar. Eu vou dar play. Eu vou dar play e vocês me dizem se tá rolando o som. Tá, Tá? pra mim. Beleza. É o ruído, né? Isso. É. Tá, vou voltar. Então vamos lá. Legal, né? Bater palma. Que legal, né? Deca, que eu ia te dizer que é bem interessante essa ideia da carta, né? Porque cartografia é mapa escrito, né? É isso que é cartografia. É um mapa que é escrito. A palavra quer dizer isso, né? Sabe que na época da minha tese, até tá lá dentro da tese, eu tinha uma fixação por uma ideia dos postais, que tem um pouco a ver com a carta, de fazer cartões postais daqueles lugares, né? Então, essa questão da carta. E teve uma época da tese que eu e o Fuão, a gente queria fazer a minha tese toda em correspondência de e-mail, que eu trocava com ele. E aí aquilo rolou até um certo ponto, mas chegou um momento que ele não me respondia, e aí a ideia era que, tipo assim, eu respondia textão, ele me respondia textão, só que aí ele não me respondia, ou eu não entendia o que ele mandava me dizer. E aí um dia ele disse, não vai dar certo a história de troca de e-mail, que a ideia era ter uma coluna do lado só com os e-mails trocados, assim, ter o texto da tese e ter aquela coisa do e-mail. Que essa, né, essa ideia dessa carta que vai acompanhando o processo, né? Então, eu acho que é bem por aí. E o que eu ia te perguntar, só para iniciar e abrindo aí para as gurias, né? Que tem uma questão que tu trouxe muito para mim nesse processo, né? De pensar a caminhada ou a dança, né? Mas a dança eu acho que trouxe, te acompanhando, que é uma questão, duas questões que eu percebo, que é a questão do jogo enquanto caminha ou enquanto dança, que eu acho que a dança ensina muito isso, a dança, o caminhos da dança de rua, né?
ensina esse jogo, porque tu tem que jogar com a cidade. E eu lembro que te acompanhei, tu e o pessoal, uma época. E a outra coisa que vem me chamando a atenção e que eu gosto bastante, né, no que a gente vem chamando isso de caminhografia, mas podia ser tipo uma coreografia, uma danciografia, não sei, que é a questão da, eu não sei que palavra usar, mas é daquela felicidade que a gente tem de ir para algo inesperado, daquela brincadeira, sabe? De, tipo assim, ao mesmo tempo poder estar brincando com aquilo na rua, né? Que é meio que tratar esse inesperado quase como uma brincadeira. Às vezes eu tenho me preocupado um pouco quando as gurias começam a ficar muito sérias na rua. Sérias no sentido de levar uma prancheta, sabe essa coisa? Eu digo, já não tá dando certo. Quando começa uma coisa muito protocolar, né? E eu noto que são duas questões, essa questão do jogar, né? De que existe um jogo assim, né? Que a cidade também joga comigo. E a outra que eu noto e percebia, e agora percebi na tua experiência com alunos, na escola, né? Eu imagino que deve ter sido super divertido, assim, fazer isso. Caótico, eu tenho certeza, com criança, mas divertido no sentido geral, assim, né? Então, são duas questões que têm me chamado a atenção em algumas experiências que o pessoal está contando aqui, né? E me chamou bastante atenção. E tu, quando tu te juntou comigo, eu trago muito dessa ideia do jogo, que tu jogava com a cidade. Eu me lembro, tu e aquele menino que dança, como é que é o nome dele? Que uma O vez me impressionou. Denilson. Que vocês entraram no Alto Café Mago. Aquário dançando, e os senhorzinhos do Café Aquário olhavam para vocês do tipo, vamos chamar a polícia, né? E a gente ria, quem estava na volta, que estava acompanhando. Então, isso me chama bastante atenção, né? Nesse conexão. Eu acho que essa coisa do jogo, ela é muito dessa... o jogo e o inesperado tem uma relação, né? Uma coisa com... Porque daí é isso. Aí, essa minha pesquisa de doutorado, por exemplo, atual, ela começou com uma relação com a cidade. E aí, depois que eu fui nomeada no colégio de aplicação, eu comecei a enxergar uma necessidade de estudar mais isso, de pesquisar essa outra coisa. E é isso, eu estava atenta para aquilo tudo que estava acontecendo na minha volta. E resolvi mudar minha pesquisa de doutorado. Então, acho que também tem um pouco disso, assim, de, vamos ir com um objetivo, vamos olhar para algum lugar, mas o jogo nos coloca numa possibilidade de atenção para talvez olhar uma coisa que a gente não olharia se a gente estivesse com uma prancheta tendo que preencher todos os xizinhos. Sei lá, na prancheta a gente também pode rasgar a folha, a gente pode escrever por cima, a gente pode, né? Mas acho que essa coisa do jogo, assim, dessa diversão mesmo, ela realmente, para mim, ela é bem importante. E a minha tese, a parte que eu mais me divirto fazendo são as cartas. Porque é isso, parece que é um lugar diferente, assim, mais leve, e que vai documentando o processo. E aí eu comecei a escrever no início de 2020, e agora eu estava revisando algumas coisas, né, escritas lá, e eu digo, mas isso aqui não faz nenhum sentido mais. Mas também é um processo, porque agora a Débora de agora, ela já não é mais a Débora que escreveu a carta, claro, estudou um monte de coisa, escreveu um monte de coisa, fez um monte de coisa, viveu uma pandemia, então aceitar um pouco também, respeitar um pouco esse caminho, né? Conseguir olhar para esse caminho e ver que o caminho também vai nos modificando, porque a gente vai tendo encontros diferentes, eu acho que é muito legal. E acho que aceitar isso, né, Deca? Porque se tu não aceita, tu sofre muito na pesquisa por esse caminho. Né? Se tu não aceita essa imprevisibilidade, né? Esse caos, né? Que a gente percebe. Claro que todo mundo se prepara para ir para a rua, ou para até dançar na rua,
Mas só que quando tu chega lá, né? Se tu não tem jogo de cintura e não te diverte, tu passa muito mal, né? Então, eu tenho percebido essa abertura do pesquisador, ela é muito importante, né? E não dá tanto lugar para uma ansiedade, né? Ou para uma... É isso que a gente está falando. E eu aprendi bastante contigo nesse sentido, né? A Deca não contou aqui, mas a banca dela foi uma banca dançando, né, Deca? E eu dizia, isso não vai dar certo, né? E foi super divertido. Foi um trajeto, né? Um trajeto que passava pela rua, passava pelo pátio, passava por dentro, pelo saguão da FAURT. E nesse sentido é bem potente assim esse encontro. Gurias, perguntas para a Deca? Cíntia. Oi, Débora, prazer te escutar. Eu fiquei super curiosa com o seguinte, o que veio primeiro? Quer dizer, eu imagino que tua dança, que tu já dançava antes de fazer arquitetura, eu imagino, né? Mas como é que veio esse encontro, assim, da arquitetura com a dança e pensar o corpo na cidade, enfim? Tu já sabia o que tu queria fazer? Tu já tinha essa curiosidade, assim, como pesquisa? Ou isso... Como é que isso chegou na tua vida? Tá, eu fiz graduação em arquitetura e graduação em dança sobrepostas temporalmente. Eu acho que começa por aí. Então, assim, eu entrei na arquitetura em 2005 e daí em 2008 abriu o curso de dança da UFPEL. E eu falei, vou fazer também. E aí, naquele momento, podia fazer 2 graduações na universidade pública. Agora não pode mais, né? Mas depois que veio a lei, daí quem já tinha as vagas não perdia. Então, eu fiquei fazendo os 2 cursos concomitantemente. E aí, eu acho que... claro que tem muito desse meu encontro com o Edu, assim, de poder enxergar a cidade e de uma abertura para a pesquisa... ainda que tivesse um projeto guarda-chuva, né, ele tinha muito esse incentivo para que a gente fizesse o que a gente tinha mais desejo ali dentro, né, para que a gente olhasse para aquilo ali que nos chamava mais atenção. Então, acho que vai um pouco por aí, assim, de me colocar dentro desse projeto, puxando um pouquinho a dança. E eu acho que tem uma outra questão também, que é bem da dança, assim. Sim, eu já fazia dança antes, comecei a dançar no colégio, passei por diversas academias de dança, e daí quando eu entrei na licenciatura em dança, tem um modo de enxergar a dança que é bem diferente do corrente, assim, né? Nas academias de dança, tipo escolas, assim, a gente vai lá, paga uma mensalidade para fazer danças urbanas, jazz, balé. Tu vai lá, a professora tá na frente, faz a sequência, faz os passos, e tu vai lá, copia e não sei o que e tal. No final do ano apresenta. Não tem espaço para criação individual. Estou falando de modo mais geral, porque é óbvio que tem algumas especificidades, né? E daí, quando eu começo eu tô lá fazendo aula de dança nas academias, daqui a pouco vou lá para aula de dança na faculdade, e aí eu começo a ver que são coisas opostas, assim, porque é um modelo super reprodutivista, e dentro da licenciatura um incentivo à improvisação, a gente poder trabalhar com reprodução, é óbvio, a partir do modelo exterior, do TikTok, do não sei o quê, mas entender de que forma a gente pode também criar os nossos próprios movimentos e tal. E daí, quando dá esse embate, eu digo, não, mas só um pouquinho, não quero mais isso aqui, espelho na frente, não sei o que e tal. Então, quando tu muda o espaço cênico, já muda completamente essa ideia do ensino. E daí eu acho que talvez seja um pouco por aí, assim, nesse embrolho que eu junto a dança com a cidade, a dança com a arquitetura, né? Que eu acho que facilita muito se a gente enxerga a dança a partir de um outro espaço, que não é o palco italiano, onde está o espectador de um lado e o bailarino do outro. Porque se tu vai para um teatro na praça,
é em círculo, ou então tu tem que caminhar para poder enxergar, daqui a pouco tu quer, tu é espectador, tu quer enxergar melhor, sobe num banco, sabe? Então esses movimentos, assim, que uma simples mudança de espaço cênico já me faz enxergar uma outra forma para trazer a dança para a vida, assim, para o ensino, para a criação e tal. Então, eu acho que vai um pouco por aí, assim. Teu microfone está desligado, Edu. Silvia, eu acho que tu levantou a mão. Sim. Gostei muito do filme, Débora. Achei o filme muito fofo, assim, muito legal, e até um filme que vai ali no experimental, né? Que pode ser projetado em espaços de galeria, em espaços que não sejam espaço do cinema, né? E aí eu tenho 3 coisas assim. Bom, essa dança que você, né, você leva o corpo para o espaço da rua, o que fica dessa dança? Qual que é o registro? É uma fotografia, é um desenho, é um filme? O que é, né? Porque esse tipo de trabalho pede sempre uma tecnologia para registro, né? Claro que você pode fazer independente dessa preocupação, né? Aí fiquei pensando o seguinte, eu vou falar tudo de uma vez, aí depois você vê como é que você responde e tal. Aí fiquei pensando, será que isso não é uma performance também? Sabe assim, uma Marina Abramovic que vai lá para o espaço e tal, e que faz as coisas todas. Então eu fico pensando até que ponto não é uma performance. E se for uma performance, qual é a diferença, né? Você se apoia em quê para estar pensando esse deslocamento do corpo pelo espaço urbano? E aí eu fiquei também pensando uma coisa, vocês chegam lá no espaço urbano, né? E acontece a dança, ou, por exemplo, você convida pessoas, ou você coloca uns informativos num determinado lugar. Como que é isso? É isso. De maneira geral, o trabalho que eu faço, ele é espontâneo. Eu acho que assim, se tu tem verba de um edital, não sei o que lá, tu vai divulgar, vai botar cartaz, vai botar no Instagram, não sei o que e tal. Mas eu gosto mais de fazer sem divulgar, né? Porque tem uma ideia muito de experimentação mesmo. Mas essa experimentação, ela sempre vai estar sendo apresentada, né? Então, essa é outra coisa, que quando muda o espaço, não tem mais o que é ensaio e o que é apresentação, porque sempre dentro de uma sala de aula, a gente também pode pensar que o ensaio pode ser a apresentação, porque os próprios bailarinos se enxergam e tal, mas eu acho que no espaço da cidade tem uma ênfase um pouco maior nisso, assim, da gente estar em um estado de performance, né, pensando que a gente vai estar sempre sendo visto, né, e a gente pode conseguir interagir né, com essas outras pessoas que estão nos atravessando esse caminho ou não. Então, de maneira geral, eu não costumo trabalhar com isso de fazer divulgação e tal. Nesse projeto, no Caminhos da Dança, a gente fazia coisas mais experimentais. Era um grupo que tinha um horário semanal e a gente ia combinando em que espaço da cidade a gente ia se encontrar. Por vezes era um espaço interno, porque estava chovendo, estava um dia horrível, não sei o quê, né? E aí, mas a gente ia combinando. Hoje nós vamos chegar sexta-feira, 14 horas, vamos para a Praça Coronel Pedro Osório, a gente vai se encontrar no Chafariz. E aí tinha alguma ideia prévia do que a gente ia fazer. Ou a gente já tinha pensado em conjunto no grupo, quais eram esses desejos de pesquisa com a cidade, então tinha umas que curtiam mais quando tinha relação com o público. Vamos fazer alguma coisa que a gente converse com as pessoas, né? Tinham outras pessoas que queriam, que eram mais do parkour. Então, vamos fazer parkour, vamos pular banco, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer uma coisa mais movimento. Então, tinha um pouco desses desejos do grupo, assim, que iam vindo junto, né? Mas, em geral, eu dava alguma diretriz.
eu coordenava o grupo e dava alguma diretriz assim de exploração para improvisação nesse espaço. Sobre o registro, essas pessoas que eram do parkour são pessoas do cinema também. Então, uma coisa que a gente notou é que quando a gente botava uma câmera na rua, isso já era o cartaz. Quando a gente queria fazer algum registro com uma câmera mais assim profissional, não sei o quê, isso já era o cartaz, já chamava as pessoas, alguma coisa está acontecendo. Então, às vezes a gente dizia, não, nós vamos lá, nós vamos dançar e não vamos filmar, não vamos registrar, não vai ter nenhum registro além da memória corporal e da nossa conversa depois. E se é performance ou se é dança, eu acho que em algum momento sim, a gente sempre se pergunta isso, né? Mas não era o nosso foco, não é meu foco, assim, atualmente, de dúvida. Porque acho que talvez pela minha trajetória maior na dança, né? Eu diga que é dança, mas se eu disser que é performance também, eu acho que tá tudo bem, porque sim, são intervenções urbanas, não tem uma ideia é uma dança mais pensada de forma contemporânea, não é uma ideia, né, de uma dança mais tradicional, que tenha uma coreografia onde todas as pessoas façam os mesmos passos e tal. Então, eu acho que essa não era uma questão tão importante, assim, para nós no momento. Acho que é isso. Não sei se faltou alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Obrigada. Seguimos. Thaís, né? Thaís? Eu vou tentar ser rápida. Acho que tem também essa ideia do registro da corpografia, né, Deca? Que tu não mencionou muito hoje, mas esse registro que fica para o próprio corpo, assim. Então, às vezes é algo inominável, né? E irregistrável e intraduzível, não sei, talvez possa falar um pouco mais sobre isso. E eu queria te perguntar, assim, recentemente tive uma experiência fazendo estágio com as crianças, e isso subverte qualquer arquitetura, qualquer ordem, qualquer urbanismo que a gente projete quanto arquitetos urbanistas, né? Estar na sala de aula dando aula para criança é uma eterna indomesticação, assim, eles enlouquecem e aí aquele espaço ele não é mais o mesmo, mas ao mesmo tempo tu propõe uma geometrização do espaço quando tu diz façam um espaço aqui com fita e aí isso ganha uma outra conotação, assim. Então, queria também que tu contasse um pouco sobre essa experiência de estar entre a regra e a subversão e como as crianças te ensinam a dançar esse movimento não ordenado, assim, também. Então, uma pergunta meio maluca, mas a Deca vai entender, eu tenho certeza. Tá, eu ia anotar outra coisa, me perdi no meio, mas eu vou ir falando. Eu acho que essa coisa que a Thaís traz da memória corporal, eu acho que sim, né? A gente sempre tem uma preocupação para o depois, né? Para além, o que fica. E não sei, assim, também fico pensando assim, vamos fazer uma reunião, vamos gravar para depois, para ter depois. E o depois nunca chega, né? Porque é um material, talvez uma quantidade muito grande, assim, muitos gigabytes de registro, que claro que em algum momento isso pode ser importante, né? Pode ser usado de uma maneira ou de outra, pode ser olhado a partir de uma outra lente para lembrar, para reescrever, para inventar uma outra coisa. Mas eu acho que a ideia da dança na cidade, ela não pensa muito assim a dança que eu faço, né? Tem pessoas que não, enfim. Mas a dança que eu faço, eu acho que ela é mais de estar ali naquele momento, assim, de experimentar, e esse registro ele vai ficar guardado no corpo de alguma maneira que é isso. Que não tem uma tradução mesmo, como a Thaís falou. E sobre essa coisa da sala de aula, eu acho que tem... eu dei aula na zona rural, então era um número reduzido de alunos, né?
eram turmas menores, porque as escolas na zona rural, em geral, têm salas de aula com um grupo menor assim, de alunos. Então, eu tinha ali 15 alunos no máximo. O que eu acho que é o número ideal para se trabalhar em sala de aula, especialmente, né, pensando no ensino de arte, que a gente trabalha a partir do sensível e das individualidades mesmo. Porque se tu tem uma turma muito grande, tu não vai conseguir nem saber o nome da criatura, né? Então, eu acho que tem essa questão, essa importância, assim. E hoje, no Colégio de Aplicação, também a gente tem, um espaço muito privilegiado, assim, de ensino, e de ensino de arte, especificamente. Então, a gente tem também divisão de alunos. E aí, eu estou dando aula no ensino médio agora, Thaís. Bem diferente dessas turminhas que eu apresentei aí, né? E daí, no ensino médio, eu acho que tem uma outra necessidade, assim, que é de conseguir trazer a subversão e o caos, porque talvez no ensino médio eles já estejam tão programados a chegar e sentar na cadeira, e com os pequenos não tem isso, né? Eles estão lá e correndo, enlouquecendo pela sala inteira. Então também não é fácil, é como o Edu disse, né? É o caos. Tu botar uma cadeira em cima de uma classe já vira uma loucura, assim. Mas tem que ir construindo essa confiança com a turma, eu acho, desde o início, assim, né? Para poder chegar num momento onde exista o respeito, né? Existe o respeito de um colega com o outro, de um corpo com o outro que está ali dentro da sala de aula, mas que a gente possa, assim, experimentar outras coisas diferentes que daí talvez no ensino médio seja um pouco mais difícil de acontecer, assim. Não sei. Acho que tá bem. Paula? É Paula, né? Acho que sim. Eu acho que tu acabou falando um pouco já sobre o que eu ia perguntar, mas enfim, eu vou falar de qualquer jeito e tu complementa o que tu não achou que ficou faltando e tal. Eu senti muito essa diferença de vários corpos, assim, que habitam em diversos lugares, né, durante a tua apresentação. Tipo, tem lá quando tu começou, tu fazia essas danças em lugares públicos, e aí tem as crianças no colégio, assim, e tipo... Quais essas relações entre esses corpos e esses lugares diversos, sabe? Porque em algum momento essas coisas se conectam, elas se desconectam muito. Agora tu falou um pouco, né, sobre isso, dessas crianças e esses adolescentes, como são diferentes, assim. Eu acho que era um pouco isso, não é bem uma pergunta, mas curiosidade mesmo de diferenças desses corpos habitando esses lugares, sabe? Agora, tu falando, me veio uma ideia também de pensar na ocupação da escola, né? Eu acho que talvez seja um pouco o meu papel, assim, também de fazer com que a dança ocupe a escola de forma visual e física mesmo, né? Porque a gente está ali para bagunçar um pouquinho e para ocupar um espaço que não existe ainda, que a gente está inventando, porque, digamos que na grade curricular, né, não existe um espaço para dança ainda. Existe um espaço já consolidado para as artes visuais, existe já um espaço consolidado para a educação física, e a dança ainda está muito nesse meio, assim. Pela minha experiência atual, eu tenho visto muito a dança entre a educação física e as artes visuais, e a arte, né? Mas eu entendo que aos poucos, assim, na caminhada, a gente vai construindo esses espaços, assim, que a gente vai ocupando e vai ficando naquela memória, assim, né? Então tá. Então aqui uma vez a gente fez um troço lá, um labirinto com classe, com cadeira, e a gente podia dançar no meio disso tudo. Então, eu acho que tem um pouco dessa coisa da ocupação do espaço, assim, mesmo, pelo corpo, que vai sendo na escola, pelas crianças, vai sendo... pensando numa mostra online, no ensino remoto, e vai sendo do corpo na cidade mesmo, né? Porque é isso, cada vez mais
é mais fácil a gente não ocupar a cidade, ainda mais agora, eu acho, né? Depois da pandemia. Mais difícil se relacionar com o estranho, com o outro, com o vírus. Então é uma experiência, assim, mesmo, da gente ir ver o que acontece e talvez registrar isso de alguma forma ou não, né? Ou deixar essa memória corporal guardadinha lá. Alissa? Olá, me escutam bem? Sim. Não é uma pergunta exatamente, mais um comentário, assim, um agradecimento. Eu sou bolsista do Edu na pesquisa de caminhografia, e eu entrei na pesquisa bem no começo da graduação de arquitetura, sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Não sei se eu já sei claramente, mas tenho experimentado, testado, e também tem uma parte em mim muito artística, que eu tenho escavado e tentado encontrar o que ela é e como que ela se expressa, e dentro do grupo, dentro da faculdade, eu tenho visto que dá para se expressar de outras formas que não só com desenho, como eu estava acostumada a fazer, né? Então, a tua apresentação foi fantástica, para eu olhar mais uma maneira de se apropriar do espaço. E me lembra muito o Hélio de Sica com seus parangolés e suas coisas diversas, se apropriando do espaço público, e talvez com a dança não só do espaço público, mas se apropriar da escola, e também ensinar ou estimular de alguma forma a se apropriar do próprio corpo para conseguir ultrapassar outras coisas. Muito interessante, muito obrigada. Legal. Deca, sabe o que eu me lembrei agora ouvindo as gurias falarem, né, e tu falando? Fiquei pensando um pouco que coisas que eu venho observando, né? Eu já estou agora, eu nem sei mais o número das minhas mestrandas, né? Quer dizer, teve o Fabrício aí no meio, mas depois teve só as gurias e agora segue. E eu venho observando muito, assim, uma questão que vem me chamando a atenção, né? Que varia muito. Tu falou um pouco nisso aí, a dança e até o caminhos de dança de rua me fizeram pensar de novo, que em algum momento, assim, para os arquitetos, né, caminhografando na rua, eu sinto muita falta de uma narrativa, não sei a palavra usar, não gosto muito de narrativa, mas do movimento de dentro do corpo, né? Porque é bem fácil eu sair caminhando e fotografando, filmando, e às vezes eu digo, bom, mas tu caminhou daqui até, não sei, lá o Laranjal, e o que tu sentiu caminhando no teu corpo? E aí a pessoa diz, eu não pensei nisso. Eu fui tirando foto, sabe essa coisa do fora? É mais fácil lidar com o fora, né? Mas só lembrando de que isso tudo que a gente está fazendo aí até a partir da década também está lidando com o dentro, né? De tu dizer como é que... Às vezes eu noto que muitas das meninas aí, elas esbarram no dentro, elas falam de uma sensação aqui, mas aí volta para essa coisa de que está tudo lá fora. Então, eu acho interessante que a dança, o exercício da dança, né, que coloca o corpo nessa situação, ele está meio que forçando, né, que a cidade entre para dentro do corpo, mas a gente evita muito. Eu estou falando, todos nós aqui, as gurias, então sabem, né? A gente gosta mais de anotar, de não sei o quê, mas enquanto aquilo está acontecendo, no meu corpo tá se passando muitas coisas. Sei lá, eu pergunto, mas como é que foi caminhar? Foi fácil? Foi difícil, né? Tu ficou cansada? E a pessoa não diz assim, não, eu sei falar dos outros, né? Então, eu acho que é importante o teu lugar aqui, tu estava dizendo que tu não sabe muito bem por quê, né? Porque a dança e a arte, eu acho que elas propiciam esse atravessamento, né? Que o arquiteto vai ter uma tendência a esse fora, a trabalhar com o fora, né? Até com o registro do fora. Os artistas também, né? Dependendo da arte.
Mas esse povo da dança aí, eu aprendo esse tipo de coisa, eu acho, né? Esse dentro do corpo é difícil, né? Muitas vezes expressar, mas essa cartografia aí da filosofia e tudo mais, ela está falando muito mais do dentro do que do fora. É que nós, arquitetos, vamos lá, né? Arquitetos e geógrafos e não sei o quê, vamos lá e meio que forçamos a barra para isso virar planejamento urbano, né? Mas tem um dentro aí, né? E que a gente meio que a gente vai ali, mas foge. Então me chamou a atenção de novo essa questão, e muitas vezes, né, a gente fala em caminhar ou dançar na cidade, e a gente não consegue dizer como é que foi caminhar naquele lugar, né? A gente vai dizer na arquitetura das fachadas, das ruas, dos carros, tá, e caminhar como foi, né? Como foi caminhar, pisar no chão, ou dançar, no caso. Então, acho interessante, a gente só consegue quando a gente está atravessado por dentro, né? Quando aquilo está indo por dentro. E a dança, ou a performance aí que a Silvia lembrou, ou o jogo, né? Vão fazer com que aquele momento atravesse, né? Por dentro. Então, é interessante essa tua vinda aqui, tu mostrar de novo. Agora eu estava lembrando daquilo que a gente fazia com as transparências, né? É uma outra coisa, mas não tem nada a ver com caminhografia que eu venho pensando, Deca. Tu daqui a pouco tá que nem eu, assim, tá velhinho já, que é como quando a gente é professor jovem, mas daqui a pouco tu já tá como eu. E como a gente experimenta coisas, a Thaís agora que vai começar, a Thaís experimenta. E a gente não sabe nem para quê. Eu me lembro que a Débora dizia, mas como é? Eu digo, eu não sei, a gente vai botar umas imagens na parede e vai botar as pessoas lá mexendo, né? E meio que é não saber por quê. Depois a gente vai envelhecendo na docência e a gente vai meio que se encaixando no que a gente sabe que dá certo, né? E como é importante esse tempo que a gente não tem certeza de nada, né? E a gente não dá muita... A gente acha muito ruim naquele momento, mas é muito bom, né? Eu lembro nas primeiras tuas saídas para a rua com a Carminha, também vocês nem sabiam muito bem, né? Sim. O que ia acontecer na rua e tal. Mas essa abertura, ela é importante e ela vai ficando difícil depois, né? Na docência. A gente não pode perder, a gente tem que estar sempre inventando alguma coisa, como tu falou, né? Tem que estar sempre disposto para o jogo, para jogar consigo mesmo, né? Mas tu falou dessa coisa do dentro, mas não são todas as danças, e não é sempre que eu danço que eu tô atenta, né? Então também é isso, é uma atenção para o próprio corpo, para si mesmo, que a gente precisa inventar alguns dispositivos, assim, né? Eu, para minha tese, inventei as cartas e elas seguem funcionando, né? Como um dispositivo para se atentar para essas outras coisas que parecem que estão fora da pesquisa, mas não, né? Elas são a pesquisa. Não, esse negócio, a gente meio que não fala muito disso, pelo menos aqui no meu grupo, né? Mas esse negócio todo é uma grande psicanálise, né, Deca? A gente meio que não entra, porque eu não sou psicólogo, psiquiatra, né? Não sou, mas praticar a caminhografia ou a dança de rua, né? Vai mexer com esse teu processo, né? Psicanalítico aí. Esses caras aí, o Guattari é um grande psiquiatra, né? Mudou a história da psiquiatria aí, manicomial e tudo mais. E a gente lê, às vezes, não se abrindo, né, para essa ideia. E escrever cartas, né? Isso há muito tempo já é uma atividade que mexe, né, com esse lugar. Que não é muito fácil. Não, eu agora vou contar para vocês a verdade.
eu comecei a escrever cartas porque o meu pai morreu e em seguidinha depois eu entrei no doutorado. E em seguidinha eu comecei a dar aula. Não, foi assim, eu comecei a dar aula no município de Pelotas e 3 dias depois meu pai morreu. Meu pai estava com câncer, não sei o que e tal. Então, assim, na semana em que eu comecei a dar aula na educação básica, ele morreu. E depois, em seguida, eu entrei no doutorado, e daí tá. E daí foi a coisa foi acontecendo. Então, as cartas também são um jeito de contar para ele todas essas coisas que estão acontecendo. Então, assim, é óbvio, né, que não é fácil escrever as cartas. Eu escrevo para ele, eu escrevo para outras pessoas, escrevo para mim mesma, escrevo para coisas. Mas sim, tem toda essa um pouco de dor envolvido também. Enfim, né, as nossas angústias mais internas. Gurias, mais alguma pergunta para a Deca? Estamos já no nosso horário, né? A gente tem tentado manter essa 1 horinha, né? A gente sempre passa um pouquinho e tal, não é? Mas a gente tem tentado porque nós temos, eu nem me lembro mais o número, mas até dezembro, segundas-feiras marcadas. Então, toda segunda-feira a gente está tendo essa conversa aqui, né? A semana que vem a gente vai receber uma psicóloga lá de São Paulo, a Marcela Pet. Eu até estou com o livro dela aqui, ela tem um livro muito interessante que se chama Cartografar Derivas. Cartografar Derivas. E eu achei ela por acaso, e aí ela aceitou a nossa... E aí a gente vai ter diversos, né? E nós também vamos, Deca, a princípio, a gente está transcrevendo essas falas. Depois a gente vai transcrever, vai te enviar para tu dar uma olhada. E a nossa ideia, a gente não sabe muito bem se a gente vai organizar um livro com essas falas, que têm sido muito interessantes, né, gurias? Tem um grupo aqui que está sempre acompanhando, e o quanto tem informações, né, que vão conectando algumas coisas, né? E o quanto a gente percebe questões, né, que vão surgindo, e a ideia é um pouco essa. Então, o desdobramento, assim, a princípio, vai ser uma transcrição, aí a gente vai conversar contigo, né, ainda vai demorar. Então, a gente tem até dezembro, eu nem sei mais o número, mas agora eram 12, se não me engano, e dezembro eu acho que tem 16 marcadas, tá? E foi tudo assim, algumas pessoas que eu não conheço começaram a me mandar e-mail. Ah, eu quero falar, eu quero contar que eu faço. E aí a gente foi aceitando e o calendário foi andando, né? Então a gente tem tentado que seja essa horinha, assim, bem leve, né? E tudo mais. E era isso, a gente tem que agradecer a Deca, né? Foi ótimo, assim. Foi uma grande contribuição, né, para o que a gente vem estudando. Eu que agradeço também. Espero espero ter falado bastante de dança, ter apaixonado vocês bastante. Porque eu acho que a vida realmente ela é muito mais maravilhosa quando a gente dança. Obrigada, Edu. É sempre super legal voltar. Foi ótimo. Te Não ouvir, é uma viu? volta, né? Porque é sempre ir para frente, mas tá bem. Não, mas é isso, assim, né? A dança também é um caminhar nesse sentido, né? Nesse sentido teu aí que tu vem estudando, né? E tudo mais. Então, para nós foi muito bom. Então é isso, pessoal. Obrigado, né? Pela presença de hoje. E a gente se vê na segunda que vem, né? A gente tem conseguido manter o horário, a segunda, né? Depois tu me manda o e-mail da tua amiga, Deca. Tu disse que ia me indicar. Carolina. Que a gente marca para o próximo semestre com ela. A gente tem umas segundas que estão vagas ainda. E aí, de repente, a gente consegue ainda. Tá? Eu posso entrar em contato com ela, se tu quiser, ou te mando direto. Como é que é o nome dela? Porque a gente tá... Uma pergunta que eu não te fiz são
como é que a gente chamou, gurias? Referências que o nosso convidado dá de outros trabalhos, de outras pessoas, né? Que estudam o caminhar ou a dança e mapeiam. E aí tu tinha já me falado, né? Como é que é o nome dela? Carolina Bonfim. Tá. Então, tá. Depois a gente pode conversar, se tu fala com ela ou a gente. Ela é artista, né? Eu acho que ela é da minha banca de doutorado, foi da qualificação. E eu acho que tem bastante coisa legal, assim, ela pensa bastante a cartografia, o processo, então acho que... Sabe que isso eu digo para todos o pessoal que eu oriento aqui, né? A gente só aprende com os artistas. Aqui os arquitetos não vão aprender com os arquitetos. Tá? Arquitetos só fazem coisa desde os anos 30. Né? E a gente só aprende com os artistas, né? Com os fotógrafos, com os bailarinos, com os performáticos, porque a gente experimenta coisas que a gente não sabe o que é. E nem para que a gente está vendo aquilo. Eu lembro quando a Deca dançava na rua e eu te acompanhava, eu dizia, meu Deus, o que é isso? Lembra? Né? E tu achava que tu não estava dançando, mas tu estava dançando. Eu também estava. Eu era o que filmava, Silvia. Eu ia com uma filmadora, filmando elas e eles, né? Então, mas a arte nos ensina muito, né? E é interessante para mim, os encontros com os artistas são os mais potentes, né? A gente teve algum por aqui, né? E tem os arquitetos meio artistas que vão indo e a gente percebe isso. E só a arte vai fazer com que a gente pense de forma diferente. Para mim né? Quando a gente está muito encaixotado, eu digo para as gurias, procurem a arte, né? Assistam cinema, vão no espetáculo de dança, que a gente pensa algumas coisas, e eu acho que o pensamento vai para outras direções, né? Com a arte. Então, eu acho sempre... Para mim, são os melhores encontros, né? São os encontros com a arte. A Silvia está fazendo assim porque eu sei que ela é antropóloga, mas é bem artista, né, Silvia? É fotógrafa. Então, eu acho que eu sempre fui artista, né? Mas aí entra a universidade, né? E aí a universidade é uma burocracia gigante. E aí, em meio a essa burocracia, a gente vai encontrando, sabe, uns espaços para você continuar artista, né? Mas eu fiz antropologia, né? Então, a antropologia realmente é bem bacana. E depois, assim, como eu não pude fazer artes visuais lá na graduação, quando eu era jovenzinha, eu fui fazer doutorado em artes, né? Então, assim, eu saí da coisa, sabe, mais difícil, né? Porque a antropologia é muito legal, mas ela tem uma coisa difícil. Então, eu saí dessa grande dificuldade e me libertei no doutorado, né? Então, agora eu faço o que eu quero. Silvia, eu não me lembro se eu te mandei e-mail, eu quero marcar uma segunda contigo. Eu quero. Pro segundo semestre. Não, tá bom. Eu vou te mandar o calendário, e aí, lá no semestre, tu vai ver que tem umas segundas vazias, aí tu me diz uma segunda, aí tu conta sobre as tuas caminhadas aí com o teu pessoal de Marabá, com os índios. Silvia tem fotografias dela, são espetaculares, ela é uma grande fotógrafa. Obrigada. Mas sabe o que eu queria falar? Só assim, bem rapidinho, é que eu acho que hoje eu sou mais professora, né? Eu não fui ser professora porque era o meu desejo. Não fui, né? Eu fui porque eu sabia que sendo professora eu ia ter o meu salário mensal e, sabe, o salário mensal te dá liberdade, algumas liberdades aí, né? Então, assim, o dinheiro, quando ele é usado para liberdades, eu acho que ele é muito bem-vindo, né? Mas, chegando aqui, porque eu sou de São Paulo, vim para cá, não sei o quê. E aí, chegando aqui, sabe, eu pude de verdade executar aquilo que eu sempre tinha pensado, que é a sala de aula como um laboratório, né? Como um fazer na sala de aula, não é assim a reprodução, é o fazer mesmo. Então, acho que nós, professores, somos mais felizes
quando você utiliza a sala de aula como laboratório, né? Então, assim, eu detesto, não faço mais essa coisa de uma cadeira atrás da outra, é tudo círculo. Claro que isso há muito tempo se faz, né? Mas agora eu falei, não, círculo, vamos lá, círculo. E aí a gente sai da aula, eu tinha uma aula de cor para dar, eu falei, não vou dar aula de cor nenhuma, vamos observar a natureza, vamos fazer um passeio ali no Rio, a gente foi no Rio e todo mundo ficou feliz e tal. E essa história lá da aldeia agora é uma coisa nova, né? Porque eu estou trabalhando cinema e educação, né? Com a galera aqui do curso de artes visuais. E aí a gente programou tudo, sabe? A gente chega lá 9 horas, 9h30, 10, uma oficina, 10h30, não sei o quê. Meu, eu falei assim para eles, pode ser que dê tudo errado, né? Porque com os indígenas não funciona isso, né? E deu tudo errado, realmente. E aí a gente... Mas deu tudo certo. Deu tudo errado, produtivo, deu tudo errado, super produtivo. Porque assim, eu estava na expectativa, a gente ia chegar, eu avisei com um mês de antecedência, mandei o flyer, disse, olha, vai ser lá no Chapéu de Palha, vai ser na escola, acho melhor na escola. Aí, sabe, na minha cabeça era para adolescentes e adultos, né? E, sabe, eles não estavam, os adolescentes e adultos, quem estavam? As crianças. Eu falei, gente, e agora? Ué, agora vai ter que ser, né? E aí a gente saiu pela aldeia buscando as crianças também. Então tem isso. Na próxima vez, é assim, o primeiro momento é buscar as pessoas e tal. Porque a Concita, que é o meu contato, que é uma liderança indígena, ela falou assim, Silvia, dá para você fazer um videozinho explicando o que é, assim, na nossa linguagem? Porque, sabe, eles não entenderam muito bem. Aí eu falei, como é que eu vou fazer esse videozinho? Aí eu fiz um videozinho de 7 minutos. Ainda bem que o WhatsApp não passa 7 minutos, só passou 2,5. Aí eu tive que refazer o videozinho, sabe? Então, eu acho assim, que toda vez que a gente se coloca em provas, né, e foi uma prova para mim, porque eu nunca fui, eu tenho pouquíssimo contato com criança, aliás, contato negativo. E apesar das criancinhas me adorarem, não sei o que eu faço, eu não faço nada, elas me adoram, vêm junto, tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Eu acho que quando a gente se coloca a provas de situações que assim, a gente não pensou e tal, as coisas fluem, entendeu? Fluem. E eu acho que assim, eu estou atrás dessa coisa do fluir realmente, sabe? Muito bom, né? É. Tá, foi ótimo, Silvia, te ter aqui, né? E a Deca também. E as gurias, né? Então a gente se vê semana que vem, né? Quem tiver por aí. Sim. E é isso, né? Boa semana para todo mundo. Aqui tá frio, úmido, né? Lá a Silvia tá no calor, com certeza. Estou E no a calor. gente vai te esperar aqui, Silvia. Oi. Eu e esse pessoal todo, nós vamos te esperar aqui. Tá, não, agora assim, eu sempre ficava pensando, não preciso entrar, e não dava. Eu falei, não, hoje eu entro. Mas assim, eu quero rever todos eles, porque sabe o Ricardo Silva, ele trabalhou comigo na Uninove em São Paulo. Ele falou aqui. Muito legal ele. É, muito legal mesmo. E, enfim, né, eu quero estar sempre aí, né, mesmo porque a gente tem uma coisa futura, né? A nossa coisa futura. Sim, Sim, tem que vir. Então tá, guria. Boa semana para todo mundo, tá? Obrigada, tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Beijo. Até mais. Obrigada, Débora. Tchau. Tchau. Deixa eu parar a gravação aqui.